Boa noite, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em Lucas, capítulo 12. Vamos ler hoje, vamos orar ao Senhor, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco, que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Venha falar conosco, Jesus. Venha falar conosco, Espírito Santo de Deus. Amém. Nisto, ajuntando-se uma inumerável multidão de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos discípulos, né? Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, né? Então aqui, rejeitado pelos líderes, né, religiosos lá de Israel, ele limita suas palavras a seus discípulos, aqui nesse primeiro versículo. E ele diz, então, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, né? O que é a interpretação desse fermento aqui? A interpretação seria que os homens estavam substituindo a palavra de Deus, a palavra verdadeira de Deus, pela hipocrisia, né? Pelo que eles achavam que deveria ser a religião, né? Então, de fato, aqui a religião ali daquele povo era uma hipocrisia. Eles falavam algo que não fazia, né? Nós temos que vigiar hoje também na nossa vida, se nós não estamos fazendo a mesma coisa. E se nós estivermos praticando essa hipocrisia, pedir o perdão, a misericórdia do Senhor, para que a gente possa começar a fazer verdadeiramente o que o Senhor nos ensinou, né? Porque, no versículo 2, nada há de encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, né? Tudo o que é bom ou o que for mal, um dia vem, né? A verdade vem à tona. Então, não tem nada que nós vamos esconder do Senhor. Aleluia. Portanto, tudo que em trevas disseste, à luz será ouvido, né? Toda aquela doutrina errada ali, que aqueles fariseus, aqueles, né, senhores ali, que se diziam ser os melhores, eles falavam em oculto, né? E eles planejavam a morte de Jesus, eles planejavam ali matar Jesus, mas o que Jesus estava dizendo, que tudo que eles estavam fazendo em oculto ia ser revelado, né? E o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado, né? Que fala sobre a conspiração desses fariseus que eles faziam em segredo para pegar Jesus, para acusar ele de algo, para levar ele à morte. Então, tudo ia ser revelado. E digo-vos, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Aqui Jesus dizendo, né, que todo aquele que crê em Jesus, crê em Deus, não precisa temer o homem. O homem, ele às vezes pode matar nosso corpo, mas, né, nós temos que continuar ali firme em Jesus, não negar a nossa cruz, não negar Jesus. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de ter tirado a tua vida, tem poder para lançá-la no inferno, né? Então quem que é esse? É Deus. Deus que tem o poder, né, de tirar a vida e lançar ela no inferno. O homem que vem contra alguém, contra um servo do Senhor, ele pode tirar a vida, né? Mas ele não tem o poder de lançar no inferno. Quem tem o poder de salvar ou condenar para, né, eternamente uma pessoa é Jesus, é Deus. Aleluia. Sim, digo-vos a este temei, quer dizer, temei a Deus. Sim, este vocês devem temer, né? Aqui, segunda vez, Jesus declarando que nós devemos temer somente a Deus. Não se vendam 5 passarinhos por 2 centis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Quer dizer, por mínimo que for algo, né? Nada fica oculto, nada é esquecido diante de Deus, nada é pequeno diante dos olhos do Senhor, porque tudo está ao controle dele.
e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Quer dizer, né? Nada é por acaso. O Senhor tudo fez perfeitamente. Ele tem o controle de tudo, né? De cada fio de cabelo nosso. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos, né? Nós devemos ver que verdadeiramente aquele que segue ao Senhor, que segue a palavra verdadeiramente do Senhor, não tem motivo para temer, né? Não tem motivo para ficar preocupado, amedrontado com as coisas do mundo, mas deve reconhecer que o Senhor está no controle de todas as coisas, que é o Senhor que nos guarda e nos livra de todo o mal, né? Que toda ação, tudo aquilo que, né, ele vai ali estar cuidando de nós. Ele vai vigiar cada ação se nós permitirmos. Ele vai cuidar de todas as situações da nossa vida, se assim nós permitirmos que ele venha tomar conta da nossa vida verdadeiramente. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos, né? Se nós confessarmos diante dos homens, a importância aqui, né, de nós darmos testemunho de Jesus diante dos homens, da gente confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador diante dos homens, para que assim Jesus, né, dê testemunho, confesse, né, que nós somos cordeiro dele diante dos anjos. Aleluia. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus, né? Então, todo aquele que nega Jesus vai ser negado também. Aleluia. O pecado imperdoável. E todo aquele que disser uma palavra contra o homem será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, né? Mas aqui quando diz que isto é, quando você peca contra Jesus ou alguém pecou, mas buscou o perdão, vai ser perdoado. Mas aquele que peca contra o Espírito, o que quer dizer isso? Aquele que já conheceu Jesus, já aceitou Jesus e resolve então negar Jesus depois que já aceitou, né? Então ele já saiu das trevas, já foi para a luz. E então ele resolve retroceder, sair da luz e voltar para as trevas. Essa é a forma de estar ali blasfemando contra o Espírito Santo, porque quem nos revela que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Deus poderoso, é o Espírito Santo de Deus. É ele que nos convence. Quando nós voltamos para trás, né, para as trevas, quando voltamos para comer o nosso vômito, que é toda a sujeira que nós éramos antes, nós então estamos rejeitando Jesus. Então diz que esse pecado não tem perdão se o homem, muitas das vezes o homem não busca o perdão, né? Então, aquele que busca o perdão, o Senhor disse que até o último momento o Senhor ele vai estender a mão, mas muitos nem buscam, rejeitam mesmo, né? Então eles não buscam estar em companhia do Espírito Santo de Deus, eles não querem mais, né? É diferente daquele que cai, mas não queria ter caído. Tem uns que já negam mesmo, mas tem uns que caem no pecado, no desânimo, alguma coisa faz eles caírem, mas eles continuam crendo em Deus, em Jesus, né? Mas tem alguns que negam mesmo Jesus, então, e já conhecendo a luz. Então esses aí, a palavra diz, né, que não lhe será perdoado, né? Essa é a palavra do Senhor. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, né? Aqui simplesmente quer dizer que não devemos estar ansiosos, né? Não devemos estar preocupados, né? A nossa confiança tem que estar no Senhor, mesmo quando vier todo desafio, toda armadilha, toda calúnia, tudo aquilo que possa vir, né? Toda potestade, toda hostes espirituais da maldade que vier sobre um servo do Senhor, ele não deve ficar preocupado como ele deve responder, como ele deve agir, mas tem que confiar em Deus. Porque o Espírito Santo, na mesma hora, vos ensinará o que haveis de falar, né? O crente,
aquele que crê em Jesus tem que estar ligado no Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos justificar, é Ele que vai falar através de nós. Quando clamamos para que Ele venha nos usar, venha falar conosco, venha nos defender, é Ele que vem. Quando o nosso eu sai de cena e nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir, né? Então nós devemos sempre procurar o Espírito Santo, né? Devemos sempre buscar a direção e a orientação no Espírito Santo de Deus. A cobiça, fala a respeito da cobiça. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós, né? Então Jesus está falando, quem que colocou eu como juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância dos bens que possui. Então aqui, né, um irmão ali, viu o teu irmão prosperando e ele queria herdar, né, aquilo que o irmão tinha de bom, que lutou, trabalhou para ter. E Jesus estava dizendo que ele não ia intervir em algo, né, porque ele não veio para isso, né? Aí na verdade, aqui essa pessoa estava agindo de uma avareza, porque ela queria algo que não era dela. Ela queria tomar parte de algo que ela não se esforçou para ter. Então Jesus estava dizendo que ele não era para ficar preocupado, não era para ser avarento, não era para querer tomar posse daquilo que não era dele por direito, né? Era para ele estar preocupado com as coisas do reino. Essas coisas são importantes. Aleluia. Onésio o rico. Ele propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades dos meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas lhe disse Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então aqui, né, um homem produziu muito e ficou ali amontoando tesouros na terra, amontoando ali bens materiais. E então, o que ele estava dizendo? Que Deus disse: louco. Por quê? Né? Essa mesma noite te pedirão a tua alma. Quer dizer, naquela mesma noite a pessoa iria, logo depois que ela juntou tudo, né, aquela fortuna, ele foi retirado, né? E para quem que ele ia deixar tudo aquilo que ele produziu? Muitas das vezes nós ficamos fadigados, preocupados com o amanhã, preocupado com os bens materiais. Então aqui nós podemos entender que nós temos que ser ricos para com Deus, né? Nós temos que instruir nossos filhos no caminho que deve seguir, dar boa educação, procurar ser amiga e amigo dos nossos filhos, compartilhar de momentos felizes e não ficar preocupado em amontoar tesouros na terra. Aleluia! Nós temos que criar, né, ali nos nossos filhos, naqueles que estão próximos, naqueles que necessitam, a alegria de buscar a salvação em Jesus Cristo, em conhecer mais do nosso Deus poderoso e santo. Essa é a riqueza que nós vamos ter para com Deus, né? Um coração quebrantado. Que a gente possa pedir todos os dias para que Jesus, Espírito Santo de Deus, venha colocar em nós um coração quebrantado, que o amor de Jesus venha agir na nossa vida e que todo comodismo caia por terra no nome de Jesus. Aleluia. A preocupação. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos
pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes, né? Então aqui assim, não é pra gente ficar preocupada com as coisas, né? Do dia a dia. É pra gente ficar preocupada com a vida espiritual, com o Senhor, né? Com o que nós podemos fazer para agradar a Deus, porque das nossas coisas material, quem vai cuidar é o nosso Jesus, é o nosso Deus poderoso e santo. Enquanto nós cuidamos da parte espiritual, Jesus vai prover tudo que nós precisamos, né? Nós temos que sim fazer, mas não deixarmos ser sugados pelas coisas materiais. Nós temos que colocar primeiramente as coisas espirituais em primeiro lugar. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despesas, nem celeiro, e Deus os alimenta, né? As aves, né? Não importa quanto elas são humildes, são pequenas, humildes diante dos homens, né? E quer dizer, se o Senhor alimenta até as águias, né? Até as aves, quanto mais nós que somos pequeninos, somos falhos e somos indefesos. O Senhor sabe da nossa fragilidade. O Senhor sabe do que precisamos. Ele sabe o que nós precisamos para viver. Então, quando nós confiamos verdadeiramente no Senhor, Ele vem e cuida de nós, né? Quando nós depositamos diante do Senhor a nossa confiança e nos rendemos diante dele, Ele vai ser o nosso provedor, né? Ele é aquele que provê todas as coisas. E qual de vós, na vossa solicitude, pode acrescentar à sua estatura um covado, né? Na nossa ansiedade, nos nossos medos, o que nós podemos fazer por nós mesmos? O que nós podemos, né, fazer ali na hora que nós estamos aflitos? Não podemos aumentar nenhum centímetro da nossa estatura. Por que nós estamos preocupados com coisas que às vezes não está no nosso alcance, está no alcance do Senhor? Aquilo que só vai trazer ansiedade para nós, aquilo que nós não conseguimos resolver. Só vai trazer preocupação para nós aquilo que a nossa força humana não consegue resolver. Então, por que nós não entregamos para o dono, né, de todas as coisas, as nossas preocupações? Porque nós não descansamos naquele que pode resolver tudo. Aleluia. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras, né? Porque ficamos ansiosos com coisas pequenas, né? Nós não podemos resolver nem as pequenas porque estamos ansiosos com coisas grandes. Então o Senhor está dizendo que é para a gente descansar nele. Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Né? Então pode ver os lírios lá nos campos, né? Eles foram feitos pelo Criador e eles crescem, são lindos e o Senhor cuida, manda água, o Senhor ali cuida daquela florzinha, né? Delicada, frágil, e o Senhor está cuidando, quanto mais de nós, né? E se Deus assim veste a erva de hoje, está no campo e amanhã é lançada no forno, né? Quer dizer assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Se até a erva lá do campo, né, a florzinha, que tem uma duração menor, o Senhor cuida, zela, quanto mais nós que somos, né, filhos e filhas amadas do Senhor. Aleluia. Então quer dizer assim, o amor de Deus por nós é incalculável. O amor de Deus por nós é inexplicável. É um amor ágape que nenhum homem, nenhum ser humano consegue ter. Somente Deus tem esse amor por nós, pecadores e falhos. Ele que deu o filho dele amado, Jesus, para morrer por nós lá na cruz, né? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Que o Senhor está dizendo para a minha vida e para a tua vida. Não fiquemos preocupados com as coisas que havemos de comer e beber.
Não devemos ficar preocupados com as coisas, distraído com as coisas desse mundo, mas é Ele, o Senhor, Jesus, o Deus poderoso, o grande eu sou, Ele que é a nossa esperança. É nele que temos que confiar, é ele que temos que temer, porque todas essas coisas procuram as nações do mundo, né? Quer dizer, a economia do mundo não é a economia de Deus, né? O mundo procura todas essas coisas. O mundo procura sabedoria humana, procura se especializar nas coisas humanas, mas aquele que é de Deus tem que se preocupar com as coisas de Deus. Mas vosso Pai sabe que necessitais estas coisas, quer dizer, de todas essas coisas, o Senhor sabe que enquanto estamos nessa vida, nós precisamos para sobreviver, mas nós temos que confiar no Senhor, que todos esses cuidados Ele vai providenciar para a nossa vida. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, quando nós buscamos no Senhor, todas as outras coisas que precisamos, Ele vai acrescentar. Não temais, ó pequeno rebanho, né? Porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino, quer dizer, o cuidado de Deus para nós. Nós somos o rebanho, Ele é o nosso pastor. Nós somos ovelha frágil, mas Ele é o nosso pastor, né? Então, quando ele diz que o Pai agradou dar-vos o reino, quer dizer, o reino de Deus, ele foi dado para nós através de quem? De Jesus, que nos conciliou ao Pai e nos resgatou através da cruz. Aleluia! Então, nós fazemos parte, quando aceitamos Jesus, do reino de Deus. Nós fazemos parte, nós vamos herdar. Se nós continuarmos firmes no Senhor, nós vamos ser herdeiro em Cristo. As riquezas. Vendei o que tendes e andai e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acaba, aonde ladrão não chega e a traça não rói. Então nós devemos ficar preocupados com as coisas celestiais, sermos generosos, sermos ajudadores, fazer o que estiver ao nosso alcance, sairmos do comodismo, fazer para Jesus. Para Jesus, quando fazemos para um desses pequeninos, nós estamos fazendo para Jesus. Quando nós estendemos a mão para aquele que precisa, estamos fazendo para Jesus. E Jesus, quando fala bolsa que não se envelhece, é o tesouro nos céus. Quer dizer, nós devemos depositar tudo que nós temos no tesouro dos céus. Aleluia! Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então, que a gente possa vigiar para que a gente não venha depositar o nosso coração nas coisas materiais. Não fiquemos preocupados com as coisas do mundo, porque o Senhor é quem cuida e zela de nós todos os dias da nossa vida. E Ele vai dar para cada um conforme cada um merece. Aleluia! Mas que a gente venha ser grato, que a graça do Senhor venha bastar para cada um de nós, que a gente possa dizer: Senhor, a tua graça me basta. Aleluia, glória a Deus, né? Que a gente então possa ter um coração, né, grato ao Senhor, que a gente venha colocar nossa vida diante de Deus. Aleluia. Servos cautelosos, estejai cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias, né? Nós temos que trabalhar e esperar, né, em Cristo. Nós devemos deixar a nossa lâmpada acesa, né? Nós temos que deixar o fogo do Espírito Santo de Deus aceso em nós. Aleluia. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Nós temos que esperar Deus. Nós temos que esperar Jesus para Ele voltar a buscar a tua igreja na segunda vinda. Nós esperamos o arrebatamento da igreja de Cristo. Nós cremos nisso e nós temos alegria saber que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, para nós irmos para uma terra maravilhosa. Aleluia. Quando houver de voltar das bodas, né? Aleluia. Para que quando vier e bater logo,
possam abrir, né? Que devemos estar aqui, então, preparados para aquele grande dia, né? Quando o Senhor bater, quando Ele voltar, nós estejamos preparados para ir com Jesus. Bem-aventurado aqueles servos, os, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, né? Nós devemos estar todos os dias ali, preparando, acautelados, pedindo perdão e a misericórdia do Senhor a todo momento, orando todo momento, preparado para o arrebatamento da igreja. E em verdade vos digo que ele, o Senhor, né, se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Pensa que lindo! O nosso rei vai nos servir. Nós não somos dignos disso. Mas olha para ver, ele que é o dono do ouro, da prata, do mundo, ele nos ama tanto que ele quer naquele dia nos servir. E nós não somos merecedores. E ele, ainda assim, nos ensina como é bom ser humilde. Ele nos ensina aqui a humildade, que nós devemos servir. E nós não podemos esquecer, quando nós somos eleitos por Jesus, a nossa função não é que as pessoas nos agradem, mas é nós servirmos as pessoas. É nós levarmos a salvação. É nós sermos instrumento de Jesus para alcançar almas. Não é a respeito nosso, mas a respeito daquele que tudo pode. Aleluia. E se vier na segunda vigília ou na terceira vigília, né? Na segunda quer dizer ao meio-dia, a segunda à meia-noite, e achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Né? Então, que nós devemos, então, acautelar dia e noite, buscando a todo momento a presença do Deus Altíssimo. Vou falar, tem um aplicativo que é da Bíblia, que eu abaixei no meu celular, e mais ou menos de 2 em 2 horas, ela bate ali, né, um sino, um barulho, e eu não desinstalei, eu deixei, porque é todo momento que toca aquele, né, aquele, mesmo que eu estiver ocupada, trabalhando, eu, em minha mente, ou eu podendo, eu dou um glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor pela minha vida, e eu peço a misericórdia dele, eu peço perdão, e a todo momento, sabe? E eu já tenho esse costume, durante o dia, estar lavando uma louça, fazendo algo, um cabelo, estar com o meu pensamento no Senhor. Mas, quando agora vem esse aplicativo, ele lembra, se você estiver muito ocupada ali, mesmo conversando, eu levo o meu pensamento ao Senhor. Né? Isso é bom. Se você tem essa dificuldade de glorificar a Deus durante o seu dia, faça isso. Baixe esse aplicativo aí para que você possa, né, aí ter intimidade, começar a ativar a tua vida com Deus. Né? É de glória em glória. De glória em glória nós vamos alcançando o Senhor. Aleluia! E daqui a um tempo você não vai precisar mais de aplicativo, né? Eu já faço isso a todo momento que eu estou andando na rua, estou falando com o Senhor, estou pedindo o revestimento dele. Mas se você tem dificuldade, coloque esse aplicativo, é uma coisa extra na sua vida. Mesmo se você já faz, né? Continue, né, a fazer cada dia mais para o Senhor. O dono da casa. Sabei, porém, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria certamente e não deixaria entrar e roubar a sua casa. Portanto, estáis vós apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que ninguém imagina, né? Então, aqui, se alguém vigiar fielmente a chegada do Senhor, nós não vamos ser pegos, né? Satanás não vai vir e tirar ali a nossa coroa. Satanás não vai vir e nos tirar do caminho. Nós temos que vigiar para que o inimigo da nossa alma não venha roubar, né, a nossa presença com Deus, não venha roubar a nossa salvação. Então, que a gente venha vigiar para que o ladrão, o salteador, o inimigo da nossa alma venha roubar a nossa vida, para que a gente possa fielmente ficar ali atento, que Jesus a qualquer momento pode voltar. O servo fiel. Então disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábolas a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente,
a quem o Senhor porá sobre os seus servos para lhe dar o tempo, a sua razão, a sua ração. Né? Então quer dizer que o mordomo tem que ser fiel e sábio. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Quer dizer, o Senhor está dizendo que quando ele voltar e achar ali o teu servo, né, os seus obreiros, os seus escolhidos trabalhando para a obra, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai dar uma gratificação, porque o Senhor não deve nada para ninguém. Então, nós não trabalhamos em vão para as coisas do Senhor, nós temos que ter amor e alegria, que o Senhor possa pôr em mim e em você novamente a alegria da salvação, né? Eu já fico alegre de saber que Jesus vai voltar, eu quero ser salva, mas que todos os dias o mundo não venha, né, sobressair na nossa vida e que a alegria da salvação todos os dias seja a nossa prioridade, aleluia. Mas aquele servo disser em coração, o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar o criado e as criadas, e comer e beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, em uma hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhes dará a sua parte com os infiéis, né? Então aqui muitos, quando na caminhada, começa a ficar avarento, começa a ficar agressivos e acha que acaba falando, não, é o que o mundo põe na nossa cabeça, quer pôr, implantar na cabeça, né? Mas nós não aceitamos, quando nós somos de Cristo, que Jesus não vai voltar, porque está demorando, que desde que anos e anos já tem falado, mais de 2000 anos estamos esperando Jesus voltar. Então eles querem diminuir a nossa fé em Jesus. Nós não devemos aceitar, porque esse que volta e pensa, eu posso voltar para o mundo, eu posso maltratar minha esposa, meu filho, eu posso ir curtir o mundo, a balada, a droga, achando que Jesus vai demorar. Então, quando Jesus voltar, ele vai ser lançado junto com os infiéis. Ele vai herdar aquilo que ele plantou, né? O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então, quando o Espírito Santo de Deus nos alerta, a gente sabe qual é a vontade dele e nós não fazemos, nós vamos colher. Olha só, né? Jesus está alertando a igreja dele, está me alertando e te alertando. Nós sabemos o que devemos fazer. Nós não podemos só ter a ideia, nós devemos colocá-las em prática, para a honra e glória do Senhor Jesus. É plantando para o reino, para o reino. Saímos do comodismo e pedir para que o Senhor tire tudo aquilo que é trava. Aleluia! Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Né? Muitos não sabem o que deveria fazer. Então o Senhor ainda vai ter vai ter uma misericórdia, vai ser menos açoitado, né? Vamos dizer assim. Porque eles não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. Porque a qualquer que for dado muito, se lhe pedirá, né? Aquele que muito é dado, muito é cobrado. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá, né? O Senhor vai pedir. Quanto mais nós temos nas nossas mãos uma responsabilidade, mais vai ser cobrado, né? Nós temos que ser servos fiéis. Aleluia. Eu vim lançar fogo na terra, e o que mais quero, se já está aceso, né? Quer dizer aqui, ele veio aqui, né? A obra de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus foi realmente, né? Provocar aqueles que estão nas trevas, não uma provocação para irritar, mas é mostrar o erro, é confrontar. Nós vamos realmente, aquele que serve ao Senhor vai ser perseguido, vai ser confrontado. Infelizmente, eles vão vir contra o povo de Deus. Mas muitas das vezes ali o confronto na alma, mostrando onde está o pecado, leva eles à salvação, leva eles ao arrependimento, né? Para ser salvo. Aleluia. E o que mais quero, se já está aceso, quer dizer,
o que tem que estar aceso em nós é o Espírito Santo de Deus, né? Nós temos que estar, ó, aqui, então o que mais o Senhor queria era, que ficou aceso foi, os escribas ali se levantaram de uma forma contra o Senhor, né? Eles foram tão terríveis, foi uma oposição tão grande contra ele, que estava ali mostrando como eles eram opostos verdadeiramente ao que Deus queria na terra, né? Então, o Senhor veio para provocar mesmo aqueles. Quando o evangelho não confronta, ele não tem verdade. O evangelho verdadeiro confronta a nossa alma, confronta o nosso eu, nos tira do comodismo, né? Ele mostra para nós onde está o erro. Então ali, quando o Senhor estava falando sobre a oposição, e ele veio para lançar fogo, o que ele quis dizer? Ele quis acender a ira mesmo daquele povo, porque aquele povo estava no pecado, aqueles fariseus estavam no pecado. Então o Senhor queria realmente, né, que tivesse ali um confronto para eles conhecerem a verdade. Aleluia. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, né? E como me angustio até que venha a cumprir-se, né? Então quer dizer assim, o batismo do sofrimento que se cumpriria na cruz, o batismo que João Batista estava fazendo, pedindo arrependimento. Mas quando Jesus veio e passou pela cruz, nós recebemos no batismo o Espírito Santo de Deus. E esse batismo era necessário. E até que venha, né? O Senhor estava dizendo que ele ficava angustiado, porque ele sabia de tudo que ele ia passar, né? Do quanto ele ia ser pressionado, ia ser perseguido, ia ser maltratado. Cuidai-vos que vim trazer paz à terra. Digo-vos que não, mas antes trazei dissensão. O objetivo de Jesus na terra foi confrontar aqueles que iam contra a palavra de Deus, que fingiam estar ali fazendo para Deus, mas eles estavam, né, eles estavam, na verdade, manipulando, né, um povo. Eles estavam selecionando quem eles achavam que merecia o reino de Deus. E então Jesus veio para mostrar que ele veio para o pobre, para o fraco, para o pecador, né? Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, sogro contra a nora e a nora contra a sogra. Né? Quer dizer aqui que os laços sanguíneos, muitas das vezes, não vai ser o suficiente para que a gente resista, né, ali para né, vir e apaziguar e trazer uma paz, porque muitas das vezes os laços sanguíneos não é o mesmo laço espiritual. Muitas das vezes você vai aceitar Jesus e a tua família ainda não aceitou, né? Muitas das vezes você vai querer seguir Jesus e você vai encontrar ali pessoas querendo te parar, querendo te paralisar, não tendo a mesma fé que você. Então isso que vai trazer a divisão. Né? Isso vai trazer a divisão, talvez não aqui na terra, mas aquele grande dia, né? Cada um vai para um lado, porque por causa da demonstração e da aceitação de Jesus, né? De não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Naquele grande dia vai ser dividido. E ele dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, assim sucede. E quando assopra o vento do sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócrita, sabeis discernir a face do céu e da terra, e como não sabeis, então, discernir o tempo, né? Então aqui o Senhor está declarando, ele está nos advertindo, né, que Israel do julgamento que ia se aproximar. Então, no tempo de hoje, o Senhor está nos alertando do julgamento que está próximo, né? Ele estava dizendo aqui que os homens se apoiavam nas coisas terrenas para discernir as coisas, mas os fatores e ali os sinais espirituais, eles estavam simplesmente deixando de lado. Eles estavam fingindo não ver. E o Senhor estava alertando esse povo, né? Para a consciência, para eles buscarem em Cristo. E porque também vós mesmos não julgais
o que é justo. Nós devemos julgar, né? Tirar a cegueira e então olharmos para dentro de nós e começarmos a ver o que está certo e o que está errado e colocar ali algo, né, que venha a ser mudança verdadeiramente. Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procurai livrar-te dele no caminho, para que não suceda que ele não te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e o oficial te entregue na prisão. Então, aqui está dizendo, quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, né? Nesse caso, o Espírito Santo, né? Procurai livrar-se dele no caminho. Em outras palavras, entregue a sua vida a Deus, né? Deixa todo o mal, tudo aquilo que era discórdia de lado, se entregue ao Senhor. Para que não suceda que ele, o Espírito Santo, não te conduza ao juiz. Quer dizer, que o Espírito Santo de Deus não nos leve até o Pai, fala, tá entregue aí, faça a tua justiça. E o juiz te entregue ao oficial. Quer dizer, que Jesus nos entregue aos anjos para assim ser dada a sentença, né? E o oficial te encerre na prisão. Quer dizer, as prisões espirituais, né? As prisões, a condenação espiritual. Eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares até o último ceitil, né? Então aqui a condição para a libertação, nesse caso, é aceitarmos Jesus, é vivermos tendo um exemplo de Jesus na nossa vida, é sermos amados do Senhor, obedecendo a lei de Deus, obedecendo o que Deus manda, amarmos aqueles que nos amam, mas também o nosso inimigo. Temos compaixão daquele que necessita, é fazer para Deus, né? Fazer as coisas para o homem como se estivesse fazendo para Deus. Fazer tudo em excelência, né? Para que assim a gente não venha a ser rejeitado naquele grande dia. Para que a gente não fique numa prisão espiritual. Também aqui o Senhor diz, né? Para que a gente não e o oficial não te encerre em uma prisão, para que quando a gente está no pecado, a gente está numa prisão espiritual, mas quando nós nos entregamos a Deus, então o Espírito Santo de Deus é o nosso amigo, o nosso ajudador, aquele que nos liberta, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos que buscar no Senhor, né? Para que o Senhor, para que Jesus venha nos justificar. É Ele que nos justifica diante dos homens. Vamos orar ao Senhor e agradecer. Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus poderoso, Deus de graça, Deus de poder, Senhor. Vinde, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor, perdoa as falhas, nos desperta para o teu agir, Senhor. Que a gente venha diminuir para que a tua glória cresça. Senhor, obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pela tua palavra. Senhor, guarda esse meu irmão, essa minha irmã, derrama uma cura sobre a vida deles, Senhor. Abre porta onde não tem porta, repreende a fúria do inimigo, é o que te peço no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.